Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos pela semana que terminou, por esse fim de semana que se inicia. Abençoe este final de semana, que possamos conviver com nossas famílias, que possamos ir para a igreja, ouvir a Tua Palavra, participar da Santa Ceia. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente, para que possamos ouvir a Tua Palavra, entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 5, que diz assim: Portanto, esforcem-se para ter amor, procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes a coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus, porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, na Idade Média, a única igreja cristã que existia era a católica. Lá, as missas eram rezadas em latim. Só tinha um probleminha: ninguém entendia latim. Assim, as pessoas iam para a missa, mas não entendiam o que o padre falava. Para eu ter fé em Cristo como meu Senhor e Salvador, eu preciso ouvir a palavra de Deus, preciso entender a palavra de Deus e depois crer, como explica Paulo em Romanos 10. O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de vocês, nos seus lábios e no seu coração. Isto é a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como diz as Escrituras Sagradas: todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Os cristãos de Corinto tinham um mau entendimento sobre dons espirituais. Eles achavam que tinham dons que faziam as pessoas serem mais cristãs do que os que não tinham, como por exemplo, o dom de falar em línguas de anjos, línguas estranhas que ninguém entendia. Paulo começa dizendo que era para as pessoas procurarem com dedicação os seus dons, mas o dom mais importante depois do amor é o de falar a palavra de Deus de maneira clara e pura, para que as pessoas entendessem que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
que veio ao mundo por amor, sofreu na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de cada ser humano, para que, pelo seu sofrimento e morte, todos os seres humanos recebessem de graça e por amor o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação eterna. Este presente da salvação que Jesus conquistou na cruz, nós recebemos individualmente pela fé, que vem pelo ouvir e entender a mensagem da salvação que a palavra de Deus nos traz. Algumas traduções trazem nesse primeiro versículo do capítulo 14 a palavra profetizar, mas aqui o sentido dela não é predizer o futuro ou revelar alguma coisa nova, mas é pregar a palavra de Deus, falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Paulo então explica mais esta questão, dizendo que ele não tem nada contra os que receberam de Deus o dom de falar em línguas estranhas, de anjos. Ele até diz: olha, eu gostaria que todo mundo falasse em línguas de anjos. Mas ele diz, na igreja, quando tem mais gente reunida, era melhor falar com clareza a palavra de Deus, para que todos sejam edificados pelo entender a palavra de Deus. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, como se uma pessoa estivesse orando a Deus. Ele não edifica a igreja, os outros cristãos, porque eles não entendem o que ele está dizendo. Já o que fala com clareza a mensagem da palavra de Deus, edifica todos que ouvem e entendem essa mensagem. Lembro de 2 fatos do Novo Testamento que falam da importância de falar claramente a mensagem da palavra de Deus para edificar as pessoas. O primeiro fato foi quando os anjos do céu apareceram aos pastores de Belém, em Lucas 2, 10 e 11. Eles não falaram, os anjos não falaram em línguas estranhas ou línguas dos anjos, mas eles claramente anunciaram: não tenham medo, pastores, não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Os pastores entenderam a mensagem e foram rapidamente no meio da noite até Belém para adorar Jesus. O segundo fato foi o Pentecoste, de Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar, não em línguas de anjos, mas na língua dos povos que estavam ali em Jerusalém, e eles falaram a mensagem da salvação pela fé em Jesus Cristo. Tanto que as pessoas que ouviram disseram: como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Assim, estimado irmão e irmã, nós somos animados hoje como cristãos a servirmos a Deus em nossas igrejas com o melhor do que somos e temos, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos dons e habilidades, o melhor de nossas ofertas, para que a palavra de Deus seja anunciada para nós e para o mundo todo de maneira clara e pura. Os dons do Espírito Santo não são para nós ficarmos nos mostrando para os outros, mas são formas de nós servirmos a Deus, na missão de salvar pessoas pela pregação da palavra de Deus. Certamente Deus deu para você dons para poder servi-lo junto da igreja onde você está participando. Use-os com amor e dedicação. Mas lembre que tem 2 dons muito especiais e que todos nós cristãos temos e podemos usá-los na igreja e no mundo: o amor e o falar de Jesus para as pessoas. E como o mundo precisa ouvir claramente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Como o mundo precisa saber que a nossa vida neste mundo é passageira e ela acaba com a nossa morte, mas tem uma vida eterna no céu, esperando para todo o que crê em Cristo e vive como cristão. Não é necessário ficar discutindo doutrinas com as pessoas, mas apenas dizer o que a fé em Jesus é para nós e como ela é consoladora, animadora, dá sabedoria e nos dá felicidade.
Romanos 1, 16 e 17 diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque em Cristo nós já temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Que nós possamos viver a nossa fé neste mundo, que possamos procurar com dedicação os nossos dons para usá-los juntos da igreja para a proclamação da Tua Palavra, mas que esses dois dons, o amor e a pregação da Palavra de Deus, estejam sempre em nossas vidas e em nossas bocas. Que nós possamos Te amar acima de todas as coisas, amar as pessoas como a nós mesmos e proclamar para o mundo todo a boa notícia de perdão, vida e salvação que nós temos pela fé em Cristo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.